Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e a minha convidada é um bordado de Deus, assim, que foi há muito tempo. Uma amiga já fala assim: Cris, você tem que convidar a Polly para vir ao programa. Estou aqui com a Polly Quintão e a gente vai falar sobre frutificar. Gente, a Polly é daquelas mulheres assim, que é mãe, tem um ministério da experiência do lar, que eu tô doida pra conhecer mais a fundo, esposa, aquela mulher sábia, que tá ali no Instagram pra tá abençoando as nossas vidas, e hoje ela tá aqui. Bem-vinda, prazer, Polly. Cris, que alegria, que né? alegria, tô Já muito te feliz. Seguia, te admirava, Que tô muito feliz de estar aqui bênção, hoje. também tô muito feliz. Eu sei que você tem muito pra trazer pra nós, mulheres, não só sobre a experiência do lar, mas essa questão de frutificar. Me conta um pouquinho o que o Senhor está falando ao seu coração. Eu vi que você teve uma conferência, não foi isso? Tivemos quinta-feira passada uma conferência de mulheres, foi maravilhoso, Cris. Eu imagino. Maravilhoso. Então, frutifique, você frutificará, a sua família frutificará, é o tema da nossa igreja esse ano. Então, nós pegamos esse tema e as mulheres estão muito animadas. Que bom! Querendo o Senhor, querendo mais alguma coisa. E o Senhor nos deu essa ideia de reunir mulheres e num dia só, de 9 da manhã às 9h30 da noite, nós fomos assim muito abençoadas, com muitas palavras boas, sabe? O pastor Jeremias, que é o pastor da Oitava, esteve com a gente, reverendo Hernandes e outras mulheres lá da igreja também. E nós falamos sobre isso, como que uma mulher pode frutificar. Frutifica em casa. Que o Senhor deseja de nós, que a gente floresça, que a gente frutifique, que a gente abençoe quem está ao nosso redor, né? É verdade. E nós ouvimos lá aquele versículo de Efésios 3,14, por essa causa me ponho de joelhos, que é o começo. Para a gente frutificar, a gente precisa se colocar de joelho. Amém. É a oração, né, Cris? Amém. É o princípio ali. A gente precisa se alimentar da palavra e orar. Tá tendo esse relacionamento tão lindo e sincero com o Senhor. Exatamente. Oséias 6, de 1 a 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje eu estava conversando com as mulheres, falando, gente, orar não é fácil, mas a gente precisa ter essa disciplina. Porque senão a gente distrai, é muita coisa no dia a dia. O dia começa cedo, né? Tanta demanda, filho chama, marido chama, o trabalho chama. Se a gente chega na cozinha, a gente já lembra tanto de coisa que tem para fazer. Mas a gente precisa colocar isso como nossa prioridade. Amém. Por essa causa me ponho de joelhos. Pela minha família eu me ponho de joelhos. Amém. Pela minha vida, para eu frutificar onde eu estiver, eu me coloco de joelhos. Esse é o segredo para a mulher frutificar. É verdade, porque a gente se alimentar é necessário. É necessário. Mas a gente frutificar é a gente colocar pra fora tudo aquilo que a gente tá cheio. Então nós precisamos saber até como ser canal de bênção para os outros, buscar do Senhor, né? Onde que eu vou frutificar, como, e sendo exemplo. Eu acho que isso é o mais importante, a gente ser exemplo. A gente precisa ser exemplo. Tem um princípio que a gente inclusive aprende na experiência do lar, que é o princípio de usar o que você tem. Então, para a gente frutificar, a gente precisa dar o primeiro passo. O que eu tenho? O que o Senhor já te deu? O que eu tenho nas minhas mãos que eu posso usar também para abençoar a vida de outra pessoa? Amém. Então, a Dev, lá no livro dela da Experiência do Lar, né? Nós falamos um pouquinho aqui, que para quem não sabe, a Experiência do Lar é uma mentoria onde a Dev começou treinando grupos de 8 mulheres na sua casa. E qual que é a ideia dela? Que cada mulher dessa que ela treina multiplique essa mentoria para outras, pelo menos 3 mulheres. Ela fala 3 porque ela pensa assim, se uma mulher mora numa kitnet, que é o que Deus deu para ela pode receber 3. E eu estive lá, em Dallas, no ano de 2017 e fiz essa mentoria, que foi assim, uma revolução na minha vida. Eu sou apaixonada por esse livro, eu acho ele maravilhoso. Olha, Cris, toda mulher precisa ler. Experiência do Lar, são princípios bíblicos. Ela sempre uma conferencista e ela conta que depois das grandes conferências, depois das grandes palestras, ela ficava um pouco angustiada, pensando assim, a gente esteve nessa conferência, as mulheres foram muito abençoadas, nós fomos impactadas,
mas e agora? Aham. Como que ela vai ativar tudo aquilo ali que ela aprendeu? E Deus deu essa ideia para Dev. E é um discipulado, É um né? É um discipulado. caminhar juntos. Exatamente. Ali. É É não um deixar discipulado. a outra sozinha. Exatamente. Porque do jeito que as coisas estão no mundo, se a gente fica sozinha, se a gente não compartilha, se a gente não vê que o que eu passo, muitas vezes você passa e vice-versa, verdade. a gente desanima, a gente acha, desanima. fica desesperançosa. E tudo é possível com o Senhor. É verdade. E o Senhor deixou essa ordem pra gente, né, Cris? Lá em Tito 2, fala assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem puras, honestas. Cris, e sempre tem uma mais nova do que a gente. É verdade. Né? A gente Sempre, pode não ser a sempre mais tem velha alguém. de todas, mas tem. Eu falo isso com as adolescentes. Tem uma mais nova do que você. Ô, Polly, me conta uma coisa que eu tô curiosa, pessoal, assim. Eu tenho uma dificuldade, assim. Eu não me considerava uma boa dona de casa. Eu tenho vários dons, mas, por exemplo, é porque eu sempre liguei a ser uma boa dona de casa, a cozinhar, a lavar, passar, essas coisas que a gente vê uma dona de casa produzindo ali, né? E de repente hoje eu compreendo que eu tenho outros papéis que eu consigo ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, mas que isso ficou muito tempo no meu coração. Isso é natural para você ser uma boa dona de casa ou foi uma construção? Você construiu assim essas experiências do seu lar ou para você já era um dom? Porque para mim é uma construção. Entendi. Eu, desde muito novinha, eu falava com a minha mãe assim, esse meu cofrinho aqui, eu tô juntando dinheiro porque eu quero casar. E eu quero comprar um vestido de noiva. Que linda! Eu cresci num lar onde minha mãe e meu pai me ensinaram desde cedo a amar o Senhor de todo o coração. E meus pais sempre tiveram um casamento muito abençoado por Deus, então aquilo me inspirava, sabe, Cris? Sim. Eu tive esse privilégio de aprender isso com a minha mãe. Desde cedo, Desde né? cedo. E ela foi cultivando isso em mim. Agora, se você que está nos ouvindo, por exemplo, não teve essa oportunidade, esse privilégio, isso é alguma coisa que pode ser construída. Pode ser construído. Mas não quer dizer que você tem que ser uma maravilhosa na cozinha, uma maravilhosa passadeira. tudo. E você precisa aprender qual que é o seu papel de verdade, né? A experiência do lar, muita gente acha que é assim, vai aprender a pôr mesa, vai aprender a cozinhar. Não necessariamente isso, apesar que nós falamos sobre a mesa linda, nós também temos até aula de culinária. Ah, é? Eu não sabia. Mas não é isso exatamente. A essência é, quando fala lá em Tito que a gente precisa ser boas donas de casa, esse versículo no original é uma palavra que chama oikouros, que quer dizer que a mulher precisa ser a guardiã da Amém. sua casa. Esse Amém. é o nosso papel, Cris. É o nosso papel de coluna. É, E é o Cris. primeiro lugar que a gente tem que frutificar Exatamente. é dentro do nosso lar. Com certeza. Né? Esse é o nosso ministério mais Porque importante. uma família estruturada, ela traz tantos benefícios para a verdade. sociedade. E que né, adianta Polly? a gente ganhar tantas coisas fora, tantas pessoas, né? Trabalhar tanto para Cristo, mas não ter aquela vida que a gente falou aqui no início, com Deus, e frutificar dentro da nossa casa. É verdade. E quando a gente frutifica dentro da nossa casa, acaba que a gente está multiplicando. Porque aí os nossos maridos vão frutificar, É verdade. os nossos filhos vão frutificar. É verdade. Com quem convive ali dentro do lar, né, com a gente, verdade. também vai frutificar. Então, acho que é tudo consequência. É verdade, Cris. E mesmo que venham crises, e mesmo que venham dificuldades, hoje eu estava meditando naquele texto de Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte, o rei morreu. E o que Isaías viu? Ele viu o Senhor. Ai, gente, eu tô achando lindo que a Polly sabe os versículos todos de cor. Eu não sei versículo de cor, eu não guardo, eu não consigo, mas tudo bem, a gente vai prosseguindo. Você consegue, a gente vai esforçando. Eu vi o Senhor, e aí o Senhor falou isso ao meu coração, tempo de crise, tempo de luto, né? Tem uma amiga muito querida vivendo um Eu luto também. agora. É tempo da gente olhar pro Senhor e ver o Senhor, né? Que coisa maravilhosa. E no final, acho que no versículo 8, Isaías fala assim, eis-me aqui. Então estava em crise, ele aprendeu que ele tinha que olhar pro Senhor e ele também começou, eis-me aqui, Senhor. Então é isso que a gente está falando, eis-me aqui, eu quero frutificar, Senhor. Eu quero usar o que eu tenho.
E quando a gente usa, Cris, para abençoar as pessoas, tudo aquilo que a gente tem, nunca vai faltar o que a gente precisa. Isso que você falou do eis-me aqui é algo que eu aprendi muito, assim, com o Senhor. Tudo que Ele começou a fazer na minha vida e através dele, da minha vida, foi isso. Eu falava assim, eis-me aqui, Senhor, eu não sei pra quê, o que o Senhor quer de mim, qual que é a direção, mas eu quero, traz clareza. E aí o Senhor vai trazendo clareza do que Ele deseja, né, das nossas vidas, vai mostrando. Olha só, eu fiz a experiência do lar em 2017. Eu sempre fui muito ativa na igreja e trabalhava com crianças. E fiz a experiência do lar e ficava pensando assim, mas como que eu vou fazer? Não vai dar tempo, já tem muita coisa, estou sobrecarregada. E aí Deus levantou, primeiro o meu pastor, que é muito encorajador. E ele falou comigo assim, menina, vamos fazer uma live. Eu falei, gente, nunca fiz live. Você ficou morrendo de medo. Morrendo de vergonha. Ele falou, vamos falar sobre a mulher que frutifica ao redor da mesa. E aí, nessa live, ele me perguntou sobre a experiência do lar, que eu tinha nos Estados Unidos. Você acredita que uma pessoa me chamou no Instagram, não tinha nada no Instagram ainda, porque ela ouviu eu falando disso, pediu se podia ir lá na minha casa conversar comigo. A gente frequentava a mesma igreja, mas a gente não se conhecia, assim, intimamente, que é a Giselda, uma querida também. E ela foi lá e falou assim, Polly, você esteve lá na casa da Dev e ainda não começou isso aqui? E ela já estava fazendo turmas online. E aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão incomodada com aquilo, orando. Daí 10 dias eu liguei e falei assim, eu vou começar e vai ser agora em setembro. Que bênção, você marchou, deu o primeiro passo e a coisa aconteceu. Foi acontecendo. Frutificou. Foi fluindo, o Senhor foi levantando pessoas, eu não faço sozinha, tem uma equipe maravilhosa que me ajuda. É Deus que levanta as pessoas também. Para nos impulsionar, né? Para nos encorajar. E eu quero aproveitar e te encorajar aqui, que você tem sido uma abençoadora, impulsionadora, né? Levando tantas mulheres assim a se levantarem para resplandecer. Então continue. Amém. Isso é de Deus demais. O Bruno tá ali rindo de mim, porque às vezes eu fico, gente, assim, desencorajada, achando difícil, achando que não vale a pena. E não, isso vale que você tá falando, Paulo. Olha, antes de eu te conhecer, eu já assistia e achava assim, gente, que bênção. Glória a Deus. Coisa boa demais. Eis-me aqui. Isso aí, assim como Isaías, né? Que o Senhor nos envie para onde Ele quiser. Amém. Que não seja a gente, mas que seja o Senhor fazendo através da gente. Amém. Em nome de Jesus. A gente podia ficar aqui mais tempo, né? Conversando, mas não podemos. Então eu quero te agradecer, Polly, que o Senhor te abençoe sua casa, seu ministério, que ele frutifique assim muito, que muitas mulheres sintam realmente a presença do Senhor, tenham várias experiências com o Senhor, que isso não tem nada mais poderoso do que a experiência com o Senhor. Lugar melhor pra gente estar do que na presença do Senhor. Amém. Eu quero te agradecer, você que esteve aí do outro lado, assistindo esse episódio. Agradecer ao 8 Filmes, que está aqui trabalhando para a gente entregar o episódio para vocês. E ao Açaí Fresh, nosso patrocinador. Muito obrigada!